Nossa jornada começa na primeira metade do século XIX, com o casamento da princesa Francisca Carolina de Bragança, filha do imperador Dom Pedro I, com o príncipe Francisco Fernando Felipe Luiz Orleans, duque de Joinville. Primeiro, os príncipes nunca pisaram aqui. A dona Francisca recebe esse dote para se casar, era um dote de casamento. Normalmente, quando as mulheres na época se casavam, os pais, davam para as filhas um certo dote para que ela conseguisse um casamento interessante financeiramente. E com a família real brasileira não foi diferente. O príncipe de Joinville, que na Europa tinha perdido, junto com a família, a capacidade de herança do trono francês em 1848, devido a uma revolução que aconteceu no continente como um todo, ele vai dispor do dote da esposa, que é a princesa Dona Francisca, que era irmã de Dom Pedro II. Então, eles tinham aqui 25 léguas no norte de Santa Catarina, e eles vão entregar para essa companhia 8 léguas inicialmente. Existe um acordo secreto, que não foi divulgado naquele momento, mas a gente sabe hoje o que é, que a empresa ia repassar para o príncipe a quantia, depois de que estivesse estabelecido a colonização aqui na região, 100 francos por hectare dessas 8 léguas iniciais. Então o que acabou acontecendo? Em 1849, o engenheiro Günther, que era um suíço que estava no Rio de Janeiro, porque essa empresa em Hamburgo, ela tinha muitas pessoas, tanto da cidade quanto fora, que eram investidores da empresa. E esses investidores colaboravam para que a coisa acontecesse. Então foi uma indicação, e o engenheiro então veio aqui para começar a organizar o que seria o início da primeira leva de imigrantes. Ele trouxe com ele 2 famílias e começou então, em 1849, a abrir o espaço para o que vai ser depois chamado de Colônia Dona Francisca. E em 1850, o filho do principal acionista dessa empresa, que era o senador Matthias Schroeder, ele vem aqui, que é o Eduardo Schroeder, para fiscalizar a obra e percebe que está tudo muito atrasado. Então ele vai fazer uma demissão desse engenheiro, vai assumir isso, esse planejamento, essa execução, vai contar com a ajuda dos fazendeiros da região, que dispuseram escravos para que fossem abertas com mais velocidade caminhos e clareiras, construção de barracos ou galpões de madeira para receber essa primeira leva, já que em março de 1951 estava programado a chegada deles, porque a barca Colón saiu de lá em dezembro, o começo de janeiro de 1950. Então o que acontece? Em 9 de março chega em São Francisco do Sul a primeira leva de imigrantes. Procurando pelas origens de Schroeder, conversamos com descendentes dos primeiros imigrantes. Iniciamos com Dona Eli, neta do segundo morador da cidade. O nome completo da senhora e a idade? Eli Lina Schultz Rickert, nasci no dia 15 de junho de 1930. Quem que veio para Schroeder? Quem que veio para o Brasil? A senhora sabe os nomes que vieram da Alemanha, ou da Rússia, ou da Europa para cá? Sim, o meu avô era um deles. Era o segundo morador de Schroeder, o Leo Schultz. É o meu avô e ele foi, eu acho que foi o segundo morador de Schroeder. A senhora sabe quem foi o primeiro?
tanto como eu sei, era um Schroeder, era um Hermann Schroeder, ele se chamava. E o Paléu veio sozinho ou já veio ele veio com os pais ou veio sozinho já? Aqui para Schroeder? Não, para o Brasil. Para o Brasil ele veio com os pais. Com os pais. Com os pais. Com a família. Eles eram em 4 irmãos na Rússia. E 2 vieram para o Brasil. Não, 3. Um ficou em São Paulo. Eu não sei que profissão que ele teve lá. E lá ele ficou, e lá ele ganhou a febre amarela e morreu lá. Sim, e os 2 vieram aqui para Brilatal. Era o meu avô e o irmão dele. E daí do Brilatal para cá, a senhora sabe onde eles moraram a primeira vez? Qual bairro? Onde foi, mais ou menos? Sabe onde mora o Rolando Schultz, lá? Ali na frente da Caimã. Ah, tá. Ali. Sim, lá ele foi, entrou na Mata Virgem e começou lá e ficou até hoje. Isso está na nossa família ainda. Só que ele vendeu agora, eu acho que para fazer loteamento, o Rolando. E a senhora nasceu aqui em Schroeder mesmo? Lá atrás, no Rio Camarada. Sim. E a senhora nasceu dentro de casa? Como? Na casa da senhora? A senhora nasceu dentro de casa ou a senhora foi para um hospital? Em casa? Em casa. Quando a senhora era criança, o que vocês comiam? Vocês preparavam? Isso não era como hoje em dia. Isso era tudo simples. Eu já falei muitas vezes, para fazer compra no mercado, que a gente comprava. O principal era querosene, porque luz elétrica não tinha. Era lampião de querosene. E sal. Isso tinha que ter, mas o resto, quase tudo sozinho a gente se fazia. Dona Eli guarda com muito carinho registros importantes de sua história, que coincidem com a história da cidade. Os primeiros imigrantes europeus desembarcaram em Santa Catarina a partir da metade do século XIX, em diversas cidades do litoral catarinense. As colônias foram se expandindo conforme chegavam novas famílias. O nome da senhora? Tereza Tomazelli Souza. Eu vou fazer 103. A senhora nasceu aqui em Schroeder mesmo? Lá na Vila Tomazelli. A senhora nasceu em casa ou no hospital? Eu nasci em casa, certo? Porque lá não tinha hospital por aqui. Era só mato lá. Como era o nome da mãe e do pai da senhora? Carolina Ronchi Souza. Ah, não, Tomazelli. E meu pai era Antônio Tomazelli. O que vocês comiam naquela época, a senhora lembra? Claro, a boa polenta, formai, repolho. Eu comia de tudo lá, tudo da roça. Fazia melado, tudo era da roça. Lá a gente comprava só o açúcar branco para fazer comida para criança pequena. Porque de lá do Fitra para dentro era só uma picada que vinha de Luiz Alves só de cavalo. Meu pai sempre contava que quando vinha de cavalo eles tinham um negócio do saco, cada lado eles botavam num cavalo cheio de comida para trazer de Luiz Alves para cá. Meu pai sempre contava. Dona Tereza, filha de Antônio Tomazelli, primeiro morador descendente de italianos em Schroeder. Aos 13 anos, Dona Tereza mantém vivas as suas tradições culturais. Sempre ativa e muito sorridente, representa com muita alegria a força dos colonizadores europeus.
seguimos nossa jornada conversando com o Sr. Vilmar, entusiasta e pesquisador da história imigratória da cidade de Xireder. Meu nome é Vilmar Luiz Tomazelli, eu nasci em 1970. Nasci na localidade de Duas Mamas, né, ainda em casa, pelas mãos de uma parteira, né, que era a Emma Munt Rubin. Como que era a alimentação naquela época em Xireder, quando as primeiras pessoas vieram para cá, né? Do que eles se alimentavam, tu sabe dizer? Basicamente, assim, as famílias procuravam as terras, mas não era pela localização exatamente, né, mas por terras produtivas, né, que tivesse também madeira, né, para extrair madeira, que era uma fonte de renda, né, uma terra cultivável, daí, e no caso então eles plantavam milho, né, o milho seria assim a principal cultura, que daí ajudaria na questão dos animais, né, alimentação para o gado, e também para fazer a farinha, né, porque o pão até era de milho, né, hoje tem o trigo, né, mas o pão era feito ali da farinha, né, do milho moído. Também batata doce, principalmente isso daí, era o milho e a batata doce era o carro-chefe de tudo praticamente, né. O aipim também, né, que é conhecido como mandioca por muitos, né. Tu sabe se quando vieram os primeiros europeus aqui para Xireder, se já tinha alguma família morando aqui, se já existia alguém morando aqui? Ou foram os europeus mesmo que foram os primeiros moradores de Xireder? No passado mesmo os indígenas, né, andavam por essa região, eles eram nômades, porque até o professor Santos coletou materiais, né, ferramentas, utensílios, e foi guardado isso, né. As primeiras famílias, sim, já de migrantes daí, né, eram famílias que vieram primeiramente da região de Joinville e do Bridertal, que é Guaramirim, né. Então eles já estavam assentados ali e foram procurando novas terras, né. Então, e das primeiras famílias, pelos registros que você tem, né, e que hoje ainda tem descendentes, seriam a família Fleger, que veio de Blumenau para Xireder, família Schulz, do Léo Schulz, avô do seu Werner Voigt, família Welter, de Joinville também, família Welter, depois a família Sotz, que veio de Blumenau, de Indaial. Então essas famílias já estavam, a família Schroeder também, essas famílias já estavam por aqui antes de 1905, com certeza, né? Porque daí dá para buscar nos registros de cartório e tudo mais, né? De nascimentos, onde consta que moradores de Schroederstraße, né? Então tinha um povo que morava para cá do rio, que foram os primeiros, assim, né? E daí já tinha o pessoal que morava depois do rio mesmo, sem a ponte, já tinha o pessoal que morava mais na região do Bracinho daí, né? No Bracinho, daí. No Bracinho. Mas eles passavam por onde? Pelo rio daí? Daí era o único acesso, né? Que tinha lugares assim um pouco mais baixos, né? E faziam às vezes uma ponte mais improvisada, né? Mas que não suportaria, por exemplo, um automóvel pesado, alguma coisa assim, né? Só para passar perto. Tanto que uma das pontes mais antigas de Xireder foi a que tinha próxima da Jarita, onde é a CSM, né? Ela ligava ali para baixo da rotatória, indo em direção a Xireder 1, e daí para chegar no João Pessoa, né? Onde tem a CSM, nessa rua aí. Mas era uma ponte assim também um pouco precária, né? Que assustava até, né? E quando tinha uma enchente mais forte já era destruída. Eu acredito sim, um ponto importante também para você colocar na história de Xireder foi que aqui, né, num local assim distante, num local mais simples, né, um município pequeno, nasceram algumas pessoas assim que foram muito importantes na questão industrial, né? Então, por exemplo, da WEG, a letra W, Werner Ricardo Voigt, nasceu ainda nesse bairro, né? E o Egon João da Silva também, nascido em Xireder. Isso é motivo de orgulho, eu acredito sim, para todos os xiredenses, né? Outra pessoa é o seu Eugênio Trapp, fundador da metalúrgica Trapp, né? Então, em 1950, 11 anos antes da WEG, ele fundou a metalúrgica, que é conhecida no Brasil todo, né? O Egon João da Silva é filho do Emílio da Silva, né? Nome do Museu de Jaraguá, né? E que foi assim uma pessoa à frente do tempo dele, né? Ele era ao mesmo tempo fotógrafo, ele era historiador, professor, agrimensor. E o Emílio da Silva, então, ele casou com Madalena Salomon. Para mim, a primeira família da etnia italiana em Xireder é a família Tomazelli. Eles
imigraram da Itália para Luiz Alves em 1892 e em 19 vieram para Xereder, se instalando onde hoje é conhecido como a Vila Tomazelli, né? Então as primeiras famílias que vieram alemãs vieram para cá em que ano? Eu acredito assim, né? Em torno de 1901, né? Começaram a se estabelecer em Xereder, né? Com moradias, né? Adquiriram os lotes, né? E se instalaram aqui e muitas continuam até hoje, né? Daí agora de novo quando veio... Sim, daí em 19 a primeira família da etnia italiana, que era a família Tomazelli, né? Posteriormente, outras famílias da etnia italiana, né? Daí de outras localidades. Por exemplo, aqui no bairro Duas Mãos, a família Bonomini e Parma, né? Também a família Preti. Bonomini e Parma vieram da região de Gaspar. A família Preti de Rodeio. E depois, nos anos 30 já, a família Zanella de Rio dos Cedros e assim por diante, né? Então, se ninguém anotar, né, acaba se perdendo, né? Ou, por exemplo, anotar quem construiu a casa, alguma coisa assim, né? É importante até para as novas gerações, né? Sempre perguntar, enquanto puder, para os pais, avós, né? E anotar ao mesmo tempo. Hoje em dia até está fácil gravar um vídeo, né? Fica a história registrada para sempre, né? Muito embora os primeiros imigrantes se fixaram na região de Xereder há mais de 100 anos, Xereder se emancipou como município em 1964. Até hoje, a cidade traz vivas tradições dos colonizadores, seja na culinária, na arquitetura e nas festas populares. Um dos municípios que mais crescem em Santa Catarina.